Y yo he encontrado en Argentina es todo primero muy físico, muy friccionado. Ok. Son los físico na equipos, se Argentina. estudian muchísimo, es un poquito más Equipes lento estudam y muito, acá es um pouco mucho mais ida y lento. vuelta, se parte mucho el E juego, no México é te muito ataco, vos me mais atacás, yo te corrido, ataco né? todo el Ataca, tiempo. volta o tempo Como por inteiro. ahí, si nos enfrentamos dos equipos y tenemos un orden, dura hasta cierto tiempo y se empieza a partir Entregar el o jogo mais com partido. ordem, né? Até Yo um creo que certo acá es tempo, un poco más golpe por pensar golpe. mais um pouco o jogo. ¿Y a qué se debe, o sea, que de acuerdo? Vamos pegar um pouco mais da entrevista aí que o Adonis Frias concedeu há pouco tempo atrás. A gente tem aí, agora em 2025, ele concedeu essa entrevista dando muitos detalhes sobre ele. E aqui a gente vai trazer a entrevista para a gente entender como o Adonis Frias se coloca no jogo, como é o comportamento dele, como ele joga, a partir mesmo do que disse o próprio Adonis Frias. Então, vamos trazer aqui a palavra do nosso próximo zagueiro. Chega ao Santos hoje para fazer exames e deve ser oficializado aí o Adonis Frias como reforço do Santos. Trouxe essa entrevista para a gente poder entender como age o Adonis Frias em campo. É uma forma da gente saber se realmente vai ajudar, não vai, se casa com o estilo de jogo do técnico Vojvoda. Esse é um vídeo muito mais ao meu estilo, né? Não tanto a relação de notícia, mas muito mais ao campo, a realmente futebol, que é o que eu gosto de falar. A entrevista tem mais de 1 hora e eu separei os trechos aqui para a gente poder reagir e ver aqui o que realmente foi falando o Adonis Frias sobre ele, sobre a vida dele, a parte pessoal, estreia, onde ele se formou. Então vamos trazer muitos detalhes sobre o novo zagueiro do Santos. Deu trabalho separar tudo aqui para vocês, mas vamos trazer tudo aqui, ó, pedaço por pedaço, separar os trechos mais importantes para você não precisar pegar 1 hora inteira de entrevista e também entender o espanhol. Tá tudo bonitinho aqui para vocês, pra gente poder entender certinho como joga Adonis Frias. Então se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, porque deu trabalho, hein? Então se inscreve, deixa o like e comenta aqui se você acha que Adonis Frias vai dar certo no Santos. Quero a sua opinião. Nosso novo zagueiro pela direita, que se auto-intitula construtor do jogo. Um cara que gosta de saída de bola, que inclusive pode jogar como volante, hein? Atentem-se a isso. A gente tem um zagueiro volante. Já ouvi essa história antes, né, William Arão? Mas vamos lá falar sobre Adonis Frias e trazer principalmente aqui o que é de fato mais importante, que são os trechos da entrevista de Adonis Frias. Vou já colocar no cantinho aqui para a gente poder pegar a parte certa aqui onde eu quero começar com vocês. Só vou pedir o seguinte, aqui na descrição também tem o link da Fut Fanatics, tá? Parceira aqui do canal Oriente Santista. Vai lá na Fut Fanatics, quer comprar camisa oficial do Santos, uniforme de treino, acessórios para você praticar o seu esporte, tudo oficial e com valor lá embaixo, com bons preços. Lá na Fut Fanatics você encontra, clica no link aqui na descrição, vai lá, você fortalece o canal Oriente Santista e ainda garante seu produto oficial aí com um valor bem baixo. Dá uma olhadinha lá e dá uma força pro canal. Além disso, você quer dar uma força para o Santos? Vai no Zé Delivery aqui na descrição do vídeo. Tem o link do Zé Delivery. Clica e vai lá. Comprando Brahma, você vai reverter um valor para o Santos. Então, ao invés de sair de casa, comprar a cerveja, você ainda pede no Zé Delivery, vai chegar a Brahma na sua casa e uma parte do que você já ia gastar com cerveja vai para o Santos para pagar, inclusive, aí a compra do Adonis Frias. Você vai fazer parte da compra do Adonis. Então, vai lá e dá essa força aqui para o Oriente Santista e para o Santos, tá? Os dois links aqui na descrição do vídeo. Bora lá. Primeiro, o Adonis fala sobre o Hernan Crespo, que foi o cara que de fato colocou o Adonis para jogar. Vamos ouvir aqui o Adonis Frias falando sobre essa estreia lá com o Hernan Crespo, que é um excelente técnico. O Crespo chegou no São Paulo e deu jeito no São Paulo e viu no Adonis potencial para jogar. O Adonis tinha sido emprestado, ele volta do Nacional, né, para poder jogar pelo Defensa e Justiça e dá certo. Não à toa acabou sendo vendido mais para frente. Mas dá uma olhadinha aqui nessa parte onde ele fala sobre a estreia dele, até a gente chegar de fato à parte que ele fala como ele joga, né? Casi todo el año que me fui a préstamo, regresé a Defensa y Justicia y ahí, bueno, lo tuve a Hernán Crespo de entrenador, que él me hizo empezar a jugar en primera división y de ahí comencé hasta ahora. E aí ele fala, né, que ele estava emprestado, quando ele volta, ele conhece o Hernan Crespo e aí ele quer realmente utilizar, ele fica e acaba realmente jogando, né? ¿Estás en Defensa y Justicia? Debuto E aí ele pergunta, né, se realmente ele debutou no Defensa y Justicia. en los Andes, que también era, o sea, Nacional B, primera obviamente. Okay. Jugué todo el año, vuelvo a Defensa y Justicia y en primera división sí debuto ahí. E aí sim, ele estreia na primeira divisão pelo Defensa y Justicia, né?
¿A los cuántos años te lesionas la rodilla? Y a mí me pasa a los 17. Bem chiquito. Sí. Ele se machucou aos 17, uma lesão grave aos 17, e mesmo assim ele acabou jogando depois. Era chico. A los 17, la rodilla y 2 veces. Primero tuve el ligamento lateral Sí. a los 17 y después tuve la lesión de la rótula. Que es... Ó, ele machucou a rótula e o ligamento do joelho aos 17. Isso já faz 10 anos. Então, se alguém falar, ah, mas a lesão, 10 anos já. O cara já teve uma carreira já, mesmo depois de se machucar 2 vezes aos 17 anos, tá? Então, sim, já teve lesão grave, mas lá atrás, muito cedo, e já acabou se recuperando. Agora vamos para a parte aqui sobre, deixa eu só, os hábitos aqui, principalmente do Adonis em relação a treinos, a comportamento. Vamos voltar aqui nesse trecho, nessa parte aqui, 31 e 33, tá? Aqui, ó. Lo que más escuchan, lo que tienen que aprender, copiarle cosas. Estamos por jugar un partido el viernes y ellos están entrenando en el gimnasio y los chicos tienen que copiar eso, ¿no? El ejemplo de ver cómo entrenan, de ver... E falando, né, do exemplo que ele tem que dar para os garotos, o Santos tem muitos garotos, né, da base, a fama do Santos realmente meninos da Vila, e ele fala que se vai jogar no fim de semana, durante a semana tem que ter esse olhar para os treinos, de dar o exemplo de comportamento. Cómo come, yo soy una persona que ve mucho cómo come él, cómo come Andrés, cómo comen los más grandes, y siempre fui de ver esas cosas, de cómo entrenan, y uno va agarrando esos detalles. Y es por eso que te comentaba, que me gusta quedarme en el gimnasio. Y en un principio acá en México veía que no, o sea, no se entrenaba Gosta muito de realmente fazer academia, né, de estar sempre treinando. mucho, no se cuida mucho con las comidas y uno trata también, obviamente, aprendiendo de esa clase de jugadores, también inculcarla a los más chicos, ¿no? En Argentina sí cuidan todo este tema mucho más de que la alimentación, el ejercicio, ¿sí? Sí, la verdad que sí, bueno, E aí a jornalista pergunta, né, se na Argentina também se comportam muito em relação à alimentação, a toda essa disciplina, né? defensa donde yo estaba, Sí. era algo que sí teníamos, bueno, nutricionista, todo bien armado, la comida la verdad que era de primera calidad y nos cuidaban muchísimo. Falando da estrutura, né, de todo o planejamento de Defensa e Justiça, que era muito bem feito em relação à alimentação, a toda a estrutura, que realmente era tudo muito bem feito lá, né? Obviamente ya después, una vez que uno sale del club, ya queda Sí, claro. a raíz de uno, ¿no? Cómo se cuida, pero sí, allá era un poquito más estricto. E era realmente um pouco mais restrito ali a questão da alimentação, né? Vamos agora passar em relação... Cadê aqui? Falando em relação à meritocracia, ao jogo, ao elenco, né? De chegar e tomar posição. Tem uma parte que eu separei aqui também sobre isso mais pra frente aqui. Aos 40 e 46. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. E aí, fala, né? Sobre quem tá jogando melhor e quem não tá. Vamos lá. 27 y quedan 2 afuera. Y capaz que esos 2 están andando bien y se merecen una oportunidad en lugar de otro. Claro. O capaz que hay un mexicano que está jugando mejor que yo y se merece la posibilidad. En ese sentido yo creo que depende del entrenador, pero si los 9 extranjeros andan bien, ya es una pelea porque primero que tienen que jugar 7. Claro. E aqui, né, sobre o limite de estrangeiros no México, né, porque tem 9 no elenco, só podem jogar 7. Então, se o mexicano tá jogando melhor, realmente tem que jogar, que não existe esse negócio de, o cara que tá chegando depois, ou o cara que é estrangeiro, ou o cara que não tava no elenco. O que importa é que quem tá jogando melhor precisa jogar, não importa. Óbvio, tem que adequar as regras de estrangeiros. O Santos tá com bastante estrangeiros também. Então, eu achei bastante importante a gente colocar isso, porque a gente sempre acha que o cara que chega, ele tem que ser titular de primeira. E não é sempre assim. O reforço chega, ele acaba se adaptando, demora para se adaptar ao país, e aí ele fala sobre esses estrangeiros também da adaptação, do mexicano às vezes está melhor, e para ele a meritocracia é o que fala em primeiro lugar. Aparentemente não vai se incomodar se ele precisar pegar um banco de vez em quando, né? Pero esos 7 tienen que... Pelea entre extranjeros. Sí, bueno, a mí me toca pelear el puesto con Barre, Okay, somos los 2 extranjeros, por eso terminamos jugando juntos los 2. Sí. Hoy que no estoy, está jugando Paul y Paul lo está haciendo bien también y es mexicano, no es extranjero. Claro. Pero sí, yo creo que lo tienen que tomar, lo tienen que normalizar más del decir si el mexicano está bien por encima del extranjero, que juegue el mexicano.
Obviamente yo voy a bancar a los extranjeros porque todos venimos de afuera y venimos con el fin de reforzar, de sumar outra coisa e voy a querer. E isso é muito importante para nós, porque ele está chegando para jogar no time brasileiro e ele é argentino. Então, realmente, ele fala sobre isso, de normalizar. Se realmente o brasileiro, no caso, no Santos, né, estiver jogando melhor, que jogue o brasileiro. Se tiver que ele jogar, que jogue ele. Que não tenha essa de, eu cheguei agora, eu tenho que jogar, ou eu não posso ficar no banco porque é um reforço. O que importa é que ele chega para reforçar, e é isso que interessa. E ótimo que realmente ele tenha essa visão, pelo menos por comportamento, a gente consegue ver bastante maturidade, né, do Adonis. Diferente, por exemplo, do que aconteceria talvez com o Tomás Palacio, que é muito novo ainda. Não sei se teria maturidade para dar uma entrevista como essa, falando de detalhes de comportamento, né? Deixa eu só trazer aqui também, vamos lá, a marcação de quem que ele já marcou na carreira. Cara, ele já jogou contra Julián Álvares, né? Mal porque foi a primeira vez que me senti muito superado. Y nada, tuve la revancha y me fue bien a mí después. Pero nada, después me he enfrentado, no sé, Julián Álvarez, me lo he enfrentado con River como 4 veces y también se notaba que iba a ser un jugador de clase mundial. Acá en México hay jugadores, la verdad que muy buenos también, muy fuertes. Pero sí, me he enfrentado a varios jugadores que por ahí no lo sufrís tanto, pero sí está demostrado la calidad que tienen, ¿no? Então, é o que ele fala, né? Ele jogou contra jogadores muito grandes. No México tem muitos jogadores de alto nível, enfrentou inclusive na Argentina o próprio Julián Álvares, e ele não sofreu tanto assim. Então é um cara que tem experiência de marcar jogadores de alto nível, de grande nome no mercado mundial. Então mostra realmente a qualidade que ele tem, né? Pelo menos a experiência, né, de ter marcado bons jogadores aí. Não é um jogador que tá chegando com uma aposta, já é um jogador muito mais tarimbado no futebol. Então acho que o Adonis chega para agregar bastante ao elenco do Santos. A gente vai falar aqui agora também sobre a comparação do jogo, né? Porque é importante a gente saber como é que tá o nível de enfrentamento dele hoje, jogando no México, né? Como ele vê esse nível de enfrentamento, e depois a gente parte para a organização tática e os técnicos, que é a última parte que eu separei pra gente aqui. A veces que sí, a veces que no. No sé, un central, salen jugando, no salen jugando. Y me dice, pero voy a correr mucho, donde las posiciones, un fútbol muy, muy dinámico, de ida y vuelta todo el tiempo. Y ya ahí depende de las posiciones, ¿no? Si, no sé, un amigo, un extremo, me dice, pero voy a correr mucho, tengo que bajar, tengo que subir todo el tiempo. Se ele precisa correr muito, se ele tem que baixar, que a gente fala baixar a linha, se ele tem que subir, né, a linha, ir para o ataque o tempo todo. Y hay veces que sí, a veces que no. No sé, un central, salen jugando, no salen jugando. Yo creo que se preguntan más esas cosas, cómo se vive, cómo se come. O sea, ¿es muy diferente el estilo de juego de aquí de Argentina? Y yo he encontrado, en Argentina es todo primero muy físico, muy friccionado. Son los equipos, se estudian muchísimo. Es un poquito más lento y acá es mucho ida y vuelta, se parte mucho el juego, te ataco, me atacás, yo te ataco todo el tiempo, o por ahí, si nos enfrentamos a dos equipos y tenemos un orden, dura hasta cierto tiempo y se empieza a partir el partido. Ele acaba realmente cansando no final da partida, né? Yo creo que acá es un poco más golpe por golpe. ¿Y a qué se debe, o sea, que de acuerdo al país cambia el estilo de juego? No, yo creo que yo creo que fútbol mexicano más que nada se lo ve así hace mucho tiempo, ¿no? Yo por ahí me pongo a ver partidos viejos, no sé, de León o de otro equipo, y se ve que lo vienen jugando así, o sea, hace tiempo. E aí ele fala que nessa diferença de futebol realmente é só por causa do tempo que joga, há muito tempo se joga assim no México, então é só realmente uma tradição de forma de jogar. Então é um zagueiro que estava jogando na Argentina com futebol muito mais físico, muito mais estudado, mais lento também. Depois ele foi para o México, conseguiu se adaptar a um futebol muito mais rápido do que é na Argentina, que é muito mais próximo, né, do futebol brasileiro, conseguiu se adaptar com isso, adaptou a saída de bola,
antecipações de ações do adversário, né? Retomadas de bola, subida ao ataque. Então ele tem duas experiências bem diferentes. A defesa na Argentina e essa transição muito mais rápida no México. E ele conseguiu se dar bem nos dois lugares. Não à toa foi vendido por milhões quando estava na Argentina, e depois do México ele era um jogador que é considerado pela torcida muito importante, tá? Em todas as publicações que eu acabei olhando em relação à saída dele lá no México, os torcedores estão muito tristes com a saída dele, né? Agora vamos à parte mais importante, que é a parte tática, como se comporta no campo aí o Adonis Frias. E a experiência com os técnicos também, né? Ok. Obviamente hoy nosotros no tratamos de no hacerlo así, de ser un equipo más estructurado, más tranquilo. Ó, ele valoriza muito mais, né, um time muito mais estruturado, mais tranquilo em relação ao jogo. Y es por eso que yo también, o sea, hay entrenadores que he tenido que yo les digo, ustedes llegan a venir al fútbol mexicano. E aí ele fala sobre os treinadores, né, que ele teve, né, que foram para o futebol mexicano, né? Mexicano con esa estructura de tener un orden, una presión, equilibrio, pueden hacer la diferencia. E aí ele fala que os treinadores que chegam lá no México, né, com muito mais experiência em relação à pressão, equilíbrio, que pode fazer muito mais diferença, né, quando se fala do jogo, né? Yo creo, no sé, Anselmi en Cruz Azul le ha pasado lo mismo. Yo lo conocía de Independiente del Valle y cuando vine sabía qué clase de entrenador era y dije, le va a ir bien por cómo se maneja, por cómo el fútbol mexicano, ¿no? E citou um técnico que chegou ao Cruz Azul, né, que fez a diferença com a forma de treinar, meio que parecido com o que aconteceu quando o Brasil começou a conhecer os técnicos portugueses, né? Acho que meio que parecido a situação. No, si está ordenado, le suele ir bien. Que es lo que nosotros hoy buscamos con León. ¿En México hay equipos tan grandes como Boca o River? Yo creo que sí, es América Chivas, sin ninguna duda. Son los dos que más... Pero son tan, o sea, como institución son tan grandes como los de allá. Y es que mucho, ponerle América, uno más que preguntarle a compañero o a conocido. Bom, e aí a parte onde ele fala aqui, né? Deixa eu só ver se... Acho que eu passei pela parte. Deixa eu só voltar aqui. Que é a parte que ele fala sobre o estilo de jogo, né? 50... aqui. Jugando, no salen jugando. Yo creo que se preguntan más esas cosas, cómo se tengo que subir, dinámico de ida y vuelta todo el tiempo. Y ya ahí depende de las posiciones, ¿no? Né? Que é onde ele fala, Sí, né? no sé, un amigo, un extremo. Me dice, pero voy a correr mucho, tengo que bajar, tengo que subir todo el tiempo. Então, um zagueiro que realmente tem que correr, tem que atacar, tem que voltar o tempo todo. Y né? hay veces que sí, a veces que no. No sé, un central, salen jugando, no salen jugando. Yo creo que se preguntan más esas cosas, cómo se vive, cómo se come. O sea, es muy diferente el estilo. Então, e aí a gente tem agora também, para corroborar com isso que ele fala, né? Tem uma entrevista também, deixa eu só trazer aqui a entrevista, que ele fala ao portal, deixa eu só ver aqui qual que é o portal que cobre o León. Vai ser tudo ao vivo aqui, hein, para vocês aqui, ao vivo gravado, né? Mas sem corte. Deixa eu só trazer agora a entrevista, que é onde ele realmente fala sobre ser um zagueiro mais construtor, né? Que é quando ele chega ao León. Deixa eu ver se tá aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui é uma entrevista que ele deu para o portal soyfiera.com. Vamos lá, aqui, ó. Adonis Frias, o jogador que não está, que não se conforma, né, se não consegue armar a saída do jogo. Eu já deixei a tradução pronta aqui, né, porque eu não sou fluente em espanhol. E aí a matéria diz basicamente o seguinte, tá? O ex-jogador do Defensa e Justiça gosta de equipes que jogam e saiam jogando desde a defesa da maneira correta. Uma das forças de qualquer jogador, seja no aspecto mental, emocional ou no físico, é a capacidade de colocar suas ideias em prática dentro do campo. Em poucas palavras, saber a hora que joga e executa isso corretamente. E tá aqui, ó. Esse é o caso de Adonis Frias, que para muitos começa a mudar o estilo defensivo da Fiera, como é chamado lá o León, com suas saídas de bola. O novo reforço do Clube León já teria isso muito claro desde que era jogador armador e consolidou essa característica após a passagem pelo Defensa e Justiça. Essa parte aqui é bem jogador amador, né? Não armador. E aí ele coloca aqui, né, a declaração do próprio Adonis, né? Sou um jogador que pode jogar como central, né, um zagueiro central pelos dois lados,
também de volante e também um zagueiro misto. O que seria um zagueiro misto, né, nesse contexto do espanhol? É um zagueiro que também sai com a bola. Então ele joga ali, às vezes, como o próprio Rincón faz no Santos, né, que tá de volante, afunda no meio dos zagueiros, faz os dois zagueiros abrirem, ele faz aquela saída pelo meio também. Então ele fica alternando entre modo de atacar e de defender, entre ficar como zagueiro e ficar como volante, tá? Então ele tem essa noção de ficar se reposicionando durante a partida. Vão encontrar um jogador que sempre... Cadê? Vão encontrar um jogador que sempre busca iniciar as jogadas e dar saída de bola ao time. É um jogador que gosta de trabalhar essa saída de bola, então tem realmente técnica para fazer isso. É a declaração aqui também em relação à construção de jogo aqui do Adonis Frias. Duas entrevistas, uma em texto e uma em vídeo, para explicar para vocês quem é Adonis Frias, o próximo zagueiro do Santos que está chegando hoje para fazer exames e deve assinar com o Santos por 4 anos. Gostou desse tipo de conteúdo para tentar explicar um pouco mais aí como são os novos jogadores que o Santos for contratar? Quando tiver um jogador novo, eu tento trazer para vocês um conteúdo basicamente dessa mesma forma para a gente entender quem é que está chegando no Santos. Tomara que dê certo. Gostei bastante do que eu vi até agora, do que eu li, do que eu vi e do que eu assisti em relação a momentos e formas até série de jogo, de antecipação. Não dá para colocar os momentos aqui porque senão os direitos vão embora, né, por causa dos direitos do Campeonato Mexicano. Mas coloca nos comentários o que você achou. Deixa o like e se inscreve no canal, que isso é bastante importante. Vejo vocês no próximo vídeo ou live. Um abraço. Tchau, tchau.